Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Venere e começamos mais um encontro nosso de negócios e finanças, né? Negócios mais finanças é nosso podcast e nós nos encontramos aqui semanalmente através do Visor Notícias. E nesse nosso encontro de hoje, né, temos a presença ilustre de dois grandes jovens empresários aqui de Itapema, o Luciano e o Jork, né? Bem-vindo, garotos, bem-vindo, Luciano. Obrigado, Roberto, tudo bem? Muito contente em estar aqui mais uma vez, né, no convite da sua pessoa. Estamos aí para mais um podcast. Muito bom, e Jork, bem-vindo, Jork. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado por estar aqui, pelo convite. E vamos embora, vamos pra cima. Bora pra cima, né? Nosso encontro semanal é um encontro, né, tem um objetivo aí de trazer histórias, boas histórias, né? Para quem sabe inspirar novas pessoas sobre esse tema tão importante que negócios e finanças, né? E vocês dois, eu conheço os dois já de longa data, né? Conheço um pouco da história de vocês e achei legal a gente trazer vocês porque pode ser que a história de vocês inspirem novos jovens talentos, né? Porque hoje o Jork tem quantos anos? Hoje eu tô com 26, mas eu comecei com 14, né? 26 anos e o Luciano? 34. 34, né? Apesar da aparência parecer ser mais experiente, né, Jork? Mas, assim, são dois jovens talentos, né? E a história de vocês é uma história bem bacana, né? Eu acho que eu começo um pouco conversando com o Luciano, né? Que a história de vida de vocês, ela se entrelaça um pouco com a história também das empresas de vocês, né? Mas vamos começar então contando um pouco desse início, né? Como foi esse início? Então, Roberto, a gente começou, né, em 2014, né? Eu, na época, era representante comercial e tive uma oportunidade de comprar um estoque de uma empresa e começar a vender material, né? O nosso ramo hoje é material de escritório, livros, né, papelaria. E a gente começou em casa, né? Numa kitnet, 40 metros quadrados. Morava eu e a minha irmã na época, né? Também trabalhava à noite como garçom. E foi bem no ano que o meu irmão veio morar com nós. Que ele Salvação. Veio do Rio Grande do Sul, né? Ele tava encerrando o ensino médio, né? E veio para cá para tentar fazer faculdade e também porque ele já vinha desde os 12 anos, né? Visitar a gente, né? Então casou junto, né? E a gente começou ali com mais ou menos uns 500, 600 itens, né? Na época, o valor de investimento foi em torno de 6.800, né? Dinheiro que a gente juntou da temporada, né? Isso, a gente juntou a temporada, né? Eu trabalhava à noite, então apareceu a proposta em janeiro. E daí eu já tinha gastado quase todo o dinheiro da temporada, mas eu sabia que o carnaval sobrava alguma coisa, né? Então eu já fiz o negócio para pagar no carnaval. Pós-carnaval. Isso que ano que era, Luciano? 2014. 2014. E tu tinha quantos anos? A minha idade, eu acho. Eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Então, nesse momento, então, você trabalhava assalariado, né? Tinha aí um emprego, 2 empregos, né? Sim, trabalhava sim. em 2 lugares. Uhum. Tipo e aí, Julius. Tipo Julius, e aí, nesse momento, enxerga uma oportunidade. De primeiro momento, assim, eu não peguei pra mim esse negócio, né? Por quê? Porque eu sempre me dediquei muito nas empresas que eu trabalhei. E na época eu vendia produto de limpeza. Ela representava por uma empresa que tinha aqui na cidade. E o meu patrão comentava que ele queria acrescentar alguma coisa na empresa dele, né? Porque só a parte de material de limpeza já estavam saturando, que tinha outras concorrentes, né? E tem mercado, enfim. E eu pensei para ele. Daí na época, até o rapaz que me ofereceu, ele falou assim, olha, não quer oportunidade e tal, é uma empresa boa, já tinha tempo na cidade, né? Era uma papelaria que ele fechou e só vendia teleentrega. E como a gente tinha muita história, o pessoal vem pra praia, se aventura, vai embora, né? Vai levar um calote. A gente ficou meio assim, né? Aí fui pesquisar da empresa e tudo mais. E eu falei pra ele, vou ver pro meu patrão que ele tem interesse. Aí ele falou assim, não, pega pra você, o negócio é bom. Eu vendo, mas tem que ser pra você. E eu fui
pra casa com aquilo, né? Eu tava atendendo ele, eu vendia material para ele de limpeza e eu fiquei assim, eu falei, puxa, cara, será que é para mim mesmo? Aí falei com a minha irmã, falei com uns amigos meus, que na época nós dividíamos, moravam numa casa, né? Uma república. Falei com o meu patrão do bar que eu trabalhava, ele falou assim, ó, toma cuidado que às vezes é calote, né? E comecei a investigar. Aí vi que o negócio era bom, tinha umas empresas que eu conhecia, que as pessoas falavam, não, eu compro dele já há 2, 3 anos, 5 anos. Então, aí resolvi arriscar, né? Tanto é que o meu pai, na época, emprestou um dinheiro também, liguei para ele veio para cá, a gente foi lá visitar o estoque dele. Sim. Não consegui comprar todo o estoque dele, né? Porque o estoque dele dava uns 15 mil reais. Eu nunca ia ter, não tinha esse dinheiro na época. Aí ele falou assim, então quanto que tu tem de dinheiro? Eu falei, eu tenho 5 mil. Só que eu não tinha nada. Aí eu pedi pro meu patrão adiantar, ele não, tu vai levar um cano e eu não vou fazer parte disso. Daí eu falei, daí liguei pro meu pai. O pai, não, eu não tenho, mas eu tiro o empréstimo. Coitado do pai. Aí eu falei... Patrocínio. O patrocínio. Daí ele deu com 5 mil dele, mais o dinheiro da temporada ali, que deu mais meio e pouco também, eu fiz um acerto na empresa, a gente começou. 6 mil reais começaram o negócio. Ô, Joaquim, que momento tu entra no início de um sonho, né, que ele acabou rapidamente se tornando essa realidade aí? Em 2014, era a minha temporada que eu vim para morar aqui. Eu já estava com 17 para 18 anos e eu cheguei bem nesse momento. Eu já estava desde dezembro do ano passado trabalhando também aqui à noite, garçom, toda aquela história, toda aquela aventura. E o Luciano comentou isso em casa, comentou como bem ele muito falou, mas eu lembro da gente ter conversado e eu ter falado assim, já que ele quer para você, não custa a gente tentar. Eu tinha feito um técnico de administração no ensino médio lá no Rio Grande do Sul, então que foi até melhor do que a minha faculdade depois. Os professores que eu tinha lá foram muito bons. Sim. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei já com a mente totalmente diferente daquele aluno que sai da escola tradicional, do ensino médio, querendo buscar vestibular. Eu tinha base técnica e estava procurando mercado de trabalho. Então a administração para mim sempre foi muito legal. E aí eu falei para ele, vamos fazer. Eu sei fazer plano de negócio, a gente pode criar uma marca, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí onde a gente começou, então vamos lá ver esse estoque, vamos... Eu fico em casa, porque eu não tinha carteira de motorista, fico em casa ligando, aí vai no Magazine comprar telefone e faz toda essa loucura. Eu entrei bem nessa hora, né? E a gente que sabe um pouco da história, né? A gente sabe que ela é cheia de detalhes, né? E boas histórias pra gente ouvir, né? Mas vamos falar um pouco do momento em que a gente vai, assim, sair daquela transição, fazer aquela transição, né? Sim. Então, quer dizer, tô lá no 40 metros, tô lá na minha kitnet, compro esse estoque, vou abrir uma loja física, né? Como é que foi essa transição? Saindo desse modelo de negócio, que era um modelo mais... um pouco informal. Teleentrega, informal, e não, agora momento de abrir uma loja. No começo, a gente sempre tinha muito atrito. Porque lá em casa tem a história do mais velho manda no mais novo, né? Sim. E no caso, o Luciano mandava em mim. E aí a Cláudia, nossa irmã, mandava em nós dois. Ah, claro, a Cláudia é a mais velha, né? Ave Maria. E aí o que acontece? Só que mesmo assim, o Luciano sempre dizia, não, já que a gente tá nessa, então vamos fazer disso a nossa maior oportunidade, a nossa melhor chance. E a gente sempre planejava, não, vamos trabalhar nesse ano para isso, o ano que vem para isso. E a gente planejou que a nossa primeira meta era sair daquele apartamento, ir para uma casa daí, porque o apartamento tinha 4 andares, até nós subir e descer a escada todo dia com caixa, com pedido. Isso era muito, nos desgastava demais, né? Sim. Vamos para uma casa maior porque a gente tinha o grande sonho de trazer nossos pais morar aqui, né? Então essa transição ela foi planejada desde os primeiros meses. A gente mudou para uma casa após um ano, aí no terceiro ano a gente abriu a loja. Daí vamos abrir depois da temporada, né?
Porque ainda esses 3 anos eu trabalhava na temporada noite de garçom. Sim. Aí o dinheiro que entrava a gente injetava. O Jorge também trabalhava no bar, então a gente trabalha à noite e injeta o dinheiro durante o dia para comprar mercadoria, para aumentar o estoque, né? A transição para nós foi a coisa mais desejada, mas foi o primeiro grande tombo que a gente tomou. Ô, Jorge, vamos dar uma estacionada aí, porque aqui a gente já começa a falar de alguns aspectos importantes e eu acho que independente do tamanho da empresa, né, algumas coisas elas valem para todas, né? E o Jorge e o Luciano também traz já uma questão do planejamento e eu observo sempre da história de vocês, né, que o planejamento ele está sempre aliado. É claro que o resultado muitas vezes não depende diretamente da gente, né? Mas ter o planejamento é um ponto muito importante, né? Sim. E vocês sempre trabalharam com esse planejamento e eu acho legal que nessas transições elas foram acontecendo, os reveses também aconteceram, mas assim, diante de um revés, diante de um problema, o que a gente vai fazer agora? Desistir? Não, nunca foi uma opção, né? E aí? Assim, o desafio é, na verdade, todo dia é uma grande luta, né? Tanto quando a gente estava lá na kitnet quanto agora. Para mim, pelo menos, o problema sempre é o mesmo. Sempre foi, independente se ele é grande ou pequeno, a gente tem que resolver. Esse de não desistir é o fato da gente olhar para trás e tipo assim, pô, já que a gente chegou até aqui, não faz sentido parar. E esse pensamento é o mesmo de quando a gente assumiu o compromisso de comprar aquele pequeno estoque. Então, já que a gente comprou, então não tem como voltar atrás. Quando a gente foi lá para a primeira loja, né? Abrimos, beleza, tomamos um talagaço. Não tem como voltar mais para trás, já que a gente tá aqui, vamos traduzir um pouco. Talagaço, o que foi o talagaço? O talagaço foi um tombo, porque a gente planejou que a gente deveria ter estoque para abrir uma loja. Sim. Só que a loja não começa a vender no primeiro, segundo dia. Então a gente ficou ali uns 6 meses que entrava 1, 2 clientes por dia. Mas a questão estratégica também, né, de planejamento, a gente planejou ter estoque, a gente diminuiu a loja porque era de 100 metros, 120 metros, porém nós tinha mercadoria para 60 metros. Então a gente diminuiu a loja, arrumamos as mercadorias, pegamos as caixas vazias de papel, colocamos em cima dos móveis para parecer cheio, fizemos uma pilha de envelope para também parecer cheio. Só que isso, como aumentou nossos custos, a gente não, nesse ponto foi a primeira que a gente... O primeiro grande erro, né? Vamos dizer assim, se nós não tivesse comprado tanta mercadoria, tivesse aberto e entendido a demanda do público, sim, nós teria sido mais assertivo. Nós entramos lá para vender caixa de papel com essa expectativa e o pessoal veio pedir laço de presente. Então, uma coisa totalmente diferente. Sim, mas aí vocês já começaram assim, através da porta estar aberta, as pessoas começarem a vir, identificar a necessidade. Isso. A partir daí começaram a aumentar o portfólio de produtos, o mix de produtos, né? Porque até na época nós deveríamos ter uns 4, 5 mil itens, né? Então, também nessa questão do planejamento, foi aonde nesse erro a gente não comentou antes, né? Por que não desistir, né? O que fazer? Nosso foco sempre foi empresas. Então, a empresa dava a nossa base e a porta aberta dava, digamos, um lucro. Um bônus, né? Entendi. Então, a nossa temporada no negócio era porta aberta, né? E no primeiro, segundo ano, primeiro ano foi muito doído, né? Porque a gente entendeu realmente como que é você abrir uma loja. Sim. Porque não é só você chegar, não, eu tenho dinheiro aqui, eu abro, e amanhã, e daqui 30 dias, daqui 60, daqui 90. Depois de 3 anos que a gente realmente entendeu o que é ser empresário. Que é ter o porta aberta, que é a questão do horário, porque enquanto a gente trabalhava em casa, eu poderia substituir, trabalhar às 4 para trabalhar às 10 da noite. Agora na porta aberta não, tu tem que fazer o resultado das 8 da manhã às 6 da tarde e não tem como você atender um cara à meia-noite com a tua loja aberta. Verdade. Mas o pior que eu vou fazer um parênteses porque acho que vocês tiveram uma sacada muito boa, né?
quando, acho que é fruto talvez desse aprendizado, né? Bem, precisamos trazer pessoas para dentro da loja. O que fazer, né? E lembro que em algum momento vocês trouxeram mais um serviço para dentro da loja de vocês, Sim. que foi o agente credenciado, né, do Isso, Sicredi. E aí trouxeram mais pessoas que de uma certa maneira, claro, trouxe mais trabalho, mais serviço, né? Mas fez mais pessoas conhecerem o espaço de vocês, o negócio de vocês, e foi uma sacada muito boa porque a gente percebia que cada vez mais ia aumentando o fluxo de pessoas. Óbvio que pelo serviço a mais que estavam prestando, Sim. mas a partir dali também puderam conhecer mais vocês e fazer mais negócios, né? Estrategicamente, né, quando a gente montou o ponto ali, como a gente atendia empresas, né? Então o que a gente pensou, né? Eu atendo empresas, quem que compra na empresa? Ou é a secretária ou é o setor financeiro. Então o setor financeiro é quem vai no banco resolver alguma coisa. Mesma forma o dono da empresa, ele vai no banco. Então a gente pensou, vamos colocar perto do Sicredi, que nós tinha a conta ali, também tinha um movimento, vamos colocar estratégico na frente, porque os donos da empresa, os financeiros vão parar ali na frente, vão ver material de escritório, vão entrar e vão comprar. Sim. Essa era a sacada, né? Como consequência, veio a oportunidade do agente credenciado, né? Sim. O agente mudou totalmente a nossa vida. Porque de 1 a 2 pessoas por dia, a gente começou a receber 30, 40, 100 pessoas por um dia dentro da loja. E, claro, você ter um movimento é uma coisa. Converter em venda é outra. Mas mesmo assim, tipo assim, meio que as nossas preces foram atendidas, né? E aí sim começou o desafio, né? Que daí, além de você zelar pelo aquele contato, pela aquela pessoa que tá ali dentro, é você organizar, porque a gente não tava esperando esse movimento, né? Acostumado a atender meia dúzia de gente durante o dia e o resto tudo pelo televendas, de repente tem 50 pessoas dentro da tua loja. Isso daí muda totalmente o que a gente estava acostumado a fazer. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, eu observando, né, as coisas como elas foram acontecendo, né, diante da situação, bem, vamos observar o movimento das pessoas, né, isso aqui é uma boa dica também, ou uma boa sacada, né, não dica, né, porque cada um sabe do seu negócio, né, mas observar o entorno, observar o movimento das pessoas dentro da loja, né? E a partir daí colocando produtos que chamassem a atenção das pessoas, né? De acordo com o perfil do público. Né? Nesse período, eu acho que a gente criou um senso de percepção gigantesco. Porque entrava desde esse perfil que o Luciano acabou de dizer, ou a secretária ou o dono da empresa, a nossa loja, como também aquele senhorzinho, que é um aposentado que vai lá pagar a internet dele, por exemplo. Sim. Então ali a gente pôde observar todos os perfis e como que se comportava. E aí a gente começou a posicionar os produtos dentro da loja de acordo para onde eles olhavam, as perguntas que eles faziam, e a gente foi daí... O que eles buscavam também, O que eles né? buscavam. A gente fez todas as estratégias possíveis para entender o que aquela galera que estava ali dentro queria. Foi muito bom, foi conversando com, né, no caso, no primeiro momento, um usuário ali, né, uma pessoa que veio fazer um tipo de serviço e foram agregando negócios. Mas um outro ponto também que sempre me chama muita atenção, que às vezes a gente vê alguns lugares, né, que quando tem muita gente, ou daqui a pouco a pessoa não dá conta, o cliente, né, o cara que chega lá no comércio, no estabelecimento, ele se sente um pouco, às vezes, abandonado, um pouco mal cuidado, ou sente falta da atenção de alguém, né? Sim. Claro que tem gente que quer o autoatendimento, né? E tá tudo bem, né? E tem aquele que gosta de ser atendido. E uma das coisas que sempre chamou a atenção de vocês é, independente do volume, né, de pessoas, estarem atentos às pessoas, dando atenção, direcionando. A muvuca estava acontecendo, né? Tava pegando fogo lá o negócio. Mas vocês sempre tiveram à disposição das pessoas, né? Isso eu acho que é um aspecto muito legal também, né? Isso é uma a gente entende como é uma coisa que vem de casa, né? Você dá atenção para as pessoas, né? E qualquer lugar que você for bem atendido, você vai voltar.
Sim. né? Então a gente sempre prezou por isso, a gente preza por isso. Gosta de atender como... A gente gosta de atender pra gente ser bem atendido. Sim. Então, tipo, eu não vou num lugar que às vezes eu não sou bem atendido, né? Claro, às vezes não é porque uma vez, às vezes a pessoa tá de mau humor, não tá bem, grava, né? alguma coisa, mas você já fica com aquele pé atrás, né? Então, a gente sempre prezou por isso, né? E por ser um agente credenciado também, né? A gente leva um nome de uma cooperativa, né? Leva o nome de uma outra empresa junto, né? Sim. Porque eles não vão dizer, é a São Rafael lá que atendeu mal. Não, é o correspondente do Sicredi. Então, isso a gente deixou muito bem claro o colaborador que tinha na época, que nós também, vamos vestir a camisa e vamos fazer. A gente se sentia parte. A gente se sente parte, né, do correspondente, do atendimento, né. Eu sempre trabalhei com vendas, com atendimento, então isso para mim é o básico. É o básico, né? É o básico. E eu me motivo muito por atender pessoas. Mas por incrível que pareça, esse básico em muitos lugares acaba faltando muitas vezes, né? Claro, por uma série de motivos, né? Mas acho que é um ponto de atenção que todo dono de empresa, todo empresário, ou até mesmo quem é colaborador, quem é funcionário, né? Sim. Deve estar atento a isso. Mas vamos lá, vamos dar um salto aí na nossa conversa, né? Avançar. Então, São Rafael, ela, de uma certa maneira, já rodando, já consolidada, né? Uma marca conhecida, né? 2 jovens empresários, né? E aí vocês também sempre deixando claro o papel de cada um na empresa, né? Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, essa separação de papéis, né? E aí vocês inauguram uma nova fase da empresa, que é a expansão, né? E aí aconteceu um momento que eu acho que foi bem bacana, né? Uma coisa é tu expandir, igual vocês fizeram agora, né? Abrindo uma filial, né? Outra coisa é tu expandir quando tu tem já um parceiro de mercado que talvez está muito mais tempo que você no mercado, né? E te chama e diz assim, cara, vamos fazer uma parceria, segue aqui o meu negócio, porque identifico você como uma pessoa de perfil para dar continuidade à minha história, né? E aí vocês fazem uma transição aí que num segundo momento assumem a Café Leitura. Café Leitura. Né? Conta um pouco, como é que foi essa... O que acontece? Antes do Café Leitura, aconteceu a pandemia. Eu acho que a pandemia foi assim o estopim para nós dar um choque de realidade e pensar assim, cara, ou é nós por nós ou ninguém vai fazer. O que aconteceu? Surgiu a oportunidade de nós comprarmos o primeiro, na verdade o segundo concorrente, né, o segundo negócio, porque o primeiro a gente já tinha comprado, que era o nosso, né? Sim. A gente não montou, a gente comprou de alguém. Sim. Então agora a gente vai para a segunda oportunidade, que era o quê? Tinha a pandemia, tinha uma empresa aqui que recém tinha se instalado em Itapema, que veio de Joinville, passou por 3 donos e ninguém tava conseguindo fluir naquele negócio, que era uma papelaria também. Surgiu a oportunidade de nós comprar essa empresa. Como era metade para o fim da pandemia, a gente não poderia assumir mais um aluguel, mais um ponto. Já estava, né, uma situação bem ruim, apertada para manter o nosso negócio. Imagina abrir outro. Sim. Num dia. Então a gente teve a brilhante ideia, a brilhante sacada de que isso é sobre finanças daí. Você acompanhar o custo da tua mercadoria e da tua operação o tempo todo. Para cada centavo que você ganha faz diferença. Que era o quê? A gente percebeu que os produtos estavam aumentando não todo mês, mas todos os dias vinha um e-mail do fornecedor. Aumento de 15% na linha de organização, 10% tal. A gente percebeu isso e falou, cara, onde é que isso vai parar? E aí todo mundo viu, né? Sim. A mudança de preço em tudo. Esse cara que queria vender a empresa para nós, a gente falou assim, não, a gente compra o estoque. O que custava R$5 antes da pandemia, começou a custar 8. Custava 5, nós vendia 10. Começou a custar 8 para vender a 11,50. Ou seja, aumentou o custo e diminuiu a margem.
a gente teve a brilhante ideia de chegar nesse cara que tava desistindo, falar, cara, o que era 5 eu te pago R$1. E aí a gente pegou o primeiro volume de estoque. Sim. Que é do jogo, né? Tá ali, Que é do jogo. faz uma proposta, o cara aceita ou não aceita. Velha tal. história, né? Proposta Quantos ou- uns choram, outros Vendem lenço. Ou tu aceita ou tu não Sim. quero, né? É uma, Sim, é o que o opção. cara já tava disposto Isso. a vender. Aí a gente fez isso com mais 2, um engatado atrás do outro. Aham. E aí foi uma loucura. A gente inflou demais, conseguiu passar aquela período tenebroso da pandemia. Aí chegou o Café Leitura na História. Que daí a Dona Marilê já conhecia a gente há muito tempo, né? A gente sempre nos indicava, tinha um bom relacionamento, a gente enviava clientes para lá para comprar livro, ela indicava para nós, então Sim, sempre já foi tinha uma boa relação, uma boa relação. de parceria. né? Nós não trabalhava com livro justamente para indicar Sim. ela, né? E ela não trabalhava tanto com papelaria, então ela Posso, indicava a gente. vocês. E aí, então, há 2 anos atrás, ela simplesmente chegou lá na loja e falou, olha, eu tô há tanto tempo já querendo passar adiante o bastão e eu acredito que vocês têm se encaixam no perfil que eu gostaria que continuasse a história. Quantos anos de empresa ela tinha até então? 25. É bem antigo, 25. né? É 25 que agora tá. Então, é a minha idade. Esse é um ponto que eu queria trazer, sabe? Porque não é o fato de a pessoa ter o negócio e querer vender. É ela chegar ao ponto de dizer assim, ó, eu quero passar adiante o meu negócio, mas não quero que ele acabe e quero que pessoas boas igual eu assumam o meu negócio. Eu achei muito legal esse movimento, porque é como se coroasse mais uma etapa da vida de trabalho de vocês, E né? só um minutinho, Luciano, cada momento desse, tipo, tanto de nós ter saído da kitnet, ido para uma casa maior, saído da casa, ter ido para a loja, correspondente ter chegado, a compra desses concorrentes, a parceria que veio através da Dona Marilê com a Café Leitura e todas as outras na sequência, cada uma delas meio que nos dava força ainda mais para acreditar. Sim. Porque nós pensávamos, deu certo o Rosário, sabe? O trabalho, a insistência, tá dando certo. Sim. Então a gente nunca olhava o dinheiro que estava no nosso bolso, mas essa evolução. O que realmente motivava nunca foi dinheiro. Sempre foi essa expansão. Evolução, crescimento. E nós lembrar assim que, nós era, pelo menos o Luciano também foi, 2 ranhentos lá de Santo Augusto. Sim. Que não tinha, né, teoricamente, nenhuma perspectiva. E de repente estão tendo essa evolução. Para nós foi o melhor combustível. Sempre foi. O Café Leitura para nós foi a cereja do bolo, né? Então a gente tava numa época assim de pós-pandemia, então acho que muitas empresas, as que não quebraram, ficaram quase muito endividadas, né? Então, no nosso caso não era diferente também, né? Então a gente tava sobrevivendo, né? Mais uns 6 meses, tava ali a temporada e veio a Dona Marilê com a oportunidade e a gente... Foi uma oportunidade vamos fazer. De mãe que ela nos deu. Foi uma oportunidade, assim, extremamente flexível, extremamente aberta. Ela se dedicou por muito tempo ali com a gente em dar dicas, em querer que realmente a gente continuasse a ideia. Sim. Né? Aí tem, acho que um aspecto também importante que, claro, além da oportunidade de ter aparecido, a coragem de assumir, né? Mais uma vez a coragem aparece aí, né? Lá dos 6 mil, lá não sei da onde, né? E aqui a coragem aparece. E claro que essa coragem, ela é sempre muito aliada a esse planejamento e aberto, tipo, cara, aconteceu um problema, vamos lá, vamos resolver, né? Vamos resolver isso aí. E aí, ó, passaram-se mais tantas coisas, né? E a gente acompanha aí, né? Tudo que vem acontecendo, né? E olhando de agora pra frente, eu sei que novas coisas estão acontecendo por aí, né? Talvez nem tudo vocês possam contar pra gente, né? Mas dividir assim... Tem surpresas. Surpresas, né? Daquilo que tudo que já aconteceu. Até então, quantas aquisições já aconteceram? 6. 6. Uhum. Imagina, ó, de uma kitnet de 40 metros, 6 aquisições já aconteceram, né? De 6 empresas que vocês trouxeram para dentro de vocês. Né? A gente sempre sonhou em, antes de completar 10 anos de trabalho, de CNPJ,
Primeiro, a gente olhava aquele índice do Sebrae, né? Do Sebrae. Tantas empresas de fecham mortalidade de empresa. Isso era o que primeiro ano, tava, no terceiro, no quinto ano, né? A gente sempre comemorava. Era o bolo, sempre Pô, comemorava. aguentamos. E agora, esse ano, até fevereiro, a gente vai entrar nos 10 anos, né? Uns 10 anos, Já? Já. Olha. Então, tipo, Então, bom. se nós passar os 10 anos, significa que... Nós estamos contando os meses, né? Ter festa, vai ter festa, né? Bem, passar. e pra frente? O que vocês estão bolando, assim? Pra frente, Roberto, eu particularmente, né, depois o Jorge amadureceu mais essa ideia, a gente quer ser a maior rede de papelaria e livraria do estado. A maior do estado? Do estado, né, a gente quer ser... Essa é a meta de vocês? Desde o primeiro mês. Desde o primeiro dia que a gente chegou, a gente já falou, olha, vamos ser o maior. A gente tem, acho que o Luciano tem lá guardado, deve ter nas tuas coisas aquela agenda que nós tinha, que a gente escreveu... Era o caderninho? Um caderninho. Tem. Falar, tipo assim, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa visão. O primeiro estoque, o primeiro pedido, o primeiro valor. A gente guarda tudo isso. A gente guarda as fotos do montar um museu do depois apartamento. A história. A gente sempre tinha, pelo menos, eu olhava aquilo que a gente tava fazendo hoje, que nem, esse é o primeiro pedido. Sim. E eu já imaginava esse, assim, isso aqui eu vou usar daqui tantos anos na minha sala, no meu escritório, com... algo para representar Coroá. Tanto é que eu tenho, por exemplo, a primeira venda do primeiro e-commerce. A gente tem impressa. Eu tenho a passagem que eu vim do Rio Grande do Sul para cá. Então tenho a passagem desde 2006, né? Então que eu vim para cá com o dinheiro da passagem mais R$50 para alguma coisa, né? Então essa história tá aí, né? Então registrada. Então a gente, nesse propósito, a gente está trabalhando para isso, né? A gente abriu uma loja, estamos para abrir mais duas agora. Na verdade, a gente vai assumir mais 2 lojas, né? Daqui acredito que 30, 40 dias a gente já vai poder divulgar, né? E também agora a gente começa os nossos projetos que a gente sonhou lá atrás, né? Tipo, que era criar uma carteirinha para o professor de desconto. Então tá saindo do forno agora. Essa semana a gente já começa a rodar, vamos visitar as escolas. Boa sacada. Uma carteirinha para o professor de desconto, para as escolas, né? Depois a gente vai fazer também para as lojas, né? Então, porque a gente recebe muito professor e a gente vê isso, né? Tipo, a dificuldade que eles tinham. Pô, não tô conseguindo fazer a lista escolar, tá faltando mercadoria, tem isso, tem aquilo, né? As escolas, pô, é muito caro. Então a gente, como o Jorge comentou, a gente não pensa no valor, a gente quer ajudar, a gente quer crescer junto, né? Importante. Que seja uma consequência. Se você pensar primeiro no dinheiro, eu não acredito que ninguém vai conseguir. Agora, se você pensar no trabalho, a consequência é o resultado. Muito bom. Jorge, manda aí, debate pronto aí, café leitura, dica de leitura. Traz uma dica de leitura das últimas que tu vivenciou, né? E eu te acompanho também. O Jorge, ele é meio mitidão em rede social. Sabe como ele é meio apagado ultimamente, né? Meio youtuber, né? Ele faz aí, né, Luciano? As postagens dele, né? Mas traz aí uma dica aí pra quem tá assistindo a gente aí no nosso podcast. Ele era o garoto do Instagram. Do Instagram, é verdade. O que acontece? Quando eu cheguei no Café Leitura, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, por completo. Eu fiz a minha faculdade de administração depois, conciliando nesse período de... Estudava à noite e trabalhava de dia. Sim. Sem caderno, só com um computadorzinho que eu tinha. Então eu nunca gostei, sempre fui o aluno mais teimoso, que não entregava o trabalho em dia, mas muito bem consciente, tipo assim, cuidava dos meus limites, enfim. Então eu cheguei no Café Leitura, foi pancada na minha moral, né? Porque, tipo assim, agora eu vou assumir a livraria, eu nunca li um livro. Não tem como. Foi um choque também pra dona Marilê, né? Ela não sabia até então. Ela até ficou um pouco assim, será que vai dar certo? Escolhi, mas acabei escolhendo, cara. Acostumado, né, cara? E aí, só que não. Arroz pra ela? Falei, mas eu deixei pra falar, tipo, depois do contrato assinado, né? Enfim, os livros realmente mudaram a minha vida. Pode ver o meu comportamento hoje, totalmente diferente
Então, realmente, assim, ó, eu percebi o quanto tempo eu perdi na minha vida sem os livros. Não porque hoje a gente trabalha com esse produto. Eu encaro os livros na mesa de negociação minha e do Luciano e de discussão, o livro é mais um produto do mix. Mas eu, particularmente, quando a gente sai desse momento, é tipo a coisa mais importante hoje que eu vejo. Então, tem um livro que realmente fez eu dar essa virada, que se chama Única Coisa. Eu até... Não sei se aparece aí, mas... Aparece, olha lá. Consegue pegar aí, Juninho? Foi o meu primeira tatuagem é um livro. Olha. E eu coloquei um fogo aqui pra dizer que é a pulsão, né? Que as coisas meio que me queimou e eu tinha que acelerar. Repete o... A Única Coisa. A Única Coisa. A Única Coisa, um livro de capa vermelha. Você consegue encontrar em qualquer livraria, inclusive no Café Leitura. De preferência lá, né? De preferência lá. Ou na do Morretes. Ou lá na livraria do Morretes. Qual que é a ideia do livro? Ele faz você se abster de todo e qualquer tipo de distração e você encontrar realmente aquilo que te dá resultado. Então, é meio que você criar um compromisso moral com você mesmo e a partir daquilo ali, esse compromisso moral vai cobrar mais do que a tua mãe, mais do que a tua dívida, mais que tudo. É uma resposta contra você mesmo. Você assina um termo de responsabilidade da tua vida. E toda vez que tu olhar para aquilo e tu não conseguir realizar, você se sente a coisa mais inútil possível. É um livro que me bateu por inteiro. Única Coisa, o melhor livro de todos os tempos que eu já vi. Já fica a dica de leitura para quem ainda não leu, né? Eu não li esse livro, vou procurar lá no Café Leitura, A Única Coisa. Tanto é que, só para finalizar, a ideia desse livro fez com que eu mudasse todo o meu ciclo de amigos, eu mudasse toda a forma de eu me comportar, toda a forma de me dedicar nos negócios. Luciana é prova disso, a gente vivia brigando. E Chava a orelha. E é um livro... É o mais velho, né? É. E assim, o que eu faço? Vai ser o segundo ano agora de Café Leitura. Então, a cada 6 meses, eu tenho esse livro em casa, eu fico... Ainda estou estudando ele. Então, além desse livro, a ideia dos livros é essa. É você fazer deles uma ferramenta de trabalho. Sim. Não ler e deixar lá na estante. Isso não faz sentido para nenhum livro. Principalmente de desenvolvimento pessoal. Então, a ideia é você ter ele como uma ferramenta igual você usa Excel. É uma coisa que você tem que usar diariamente. Praticar. Não ler. É prática. Sim. Hábito. Então, gostei desse conceito, estudar o livro, né? Estudar o tema, né? Então, tem uma frase que é assim, ó, mais vale uma página entendida do que 1000 livros esquecidos. Cara, esse Jorge ele anda numa sabedoria, hein, Luciano? Porque quem te não é fraco, né? Assim, não é fraco, né? Exemplo, isso se aplica em tudo. Tem alguém que eu aposto que você lembra agora que marcou você na vida. Com uma frase, com uma palavra que você fala, não, eu levo isso pra mim até hoje. Por exemplo, vou lembrar do pai. Ele me falou assim, ó, quando você for cumprimentar alguém, nunca cumprimente sentado. Sim. Então, tipo, isso é até hoje. Então, seja onde eu estiver, com quem eu estiver, eu me levanto e cumprimento. Vamos colocar o Luciano na saia justa, tu lembrou da tua? A minha era que o pai falava, quando cumprimentar alguém, olhe no olho da pessoa. Isso. Então, o que acontece? O presidente é fraco, né? O presidente o vovô garoto não é fácil. Então, o livro, ele tem esse papel também, de que se você levar a sério e aquela palavra, aquela frase for suficiente... Vai mudar. Eu tenho histórias, tipo, nós de negócio, de cliente, que eles valorizam essas pequenas situações, né? Pequenos detalhes. E o livro é recheado de pequenos detalhes. Muito bom. Eu acho que foi muito boa a dica, hein, Jorge? Pena que o tempo corre, ou melhor, ainda bem que o tempo corre, né? Mas a gente começa a entrar na reta final aí do nosso Negócios Mais Finanças. E eu queria que tanto o Luciano quanto o Jorge, né, trouxesse aí uma mensagem, né, daquela experiência. E isso não tem a ver com idade, né? Eu sempre digo, né, não tem a ver com idade, tem a ver com intensidade, né? Eu acho que a trajetória de vocês, eu acho muito legal e sou fã de várias passagens, porque essa resiliência daquilo que acontece e daquilo que eu faço.
né? Essa busca da alternativa. Lembro bem na época da pandemia, né? Todo mundo se descabelando e realmente foi uma fase muito difícil, desafiadora para quem empreendia, para quem também era colaborador, funcionário, né? Aquela insegurança, né? Se eu estou empregado, se eu vou continuar. Quem tinha um negócio, né? Meu Deus, para quem eu vou vender? Como eu vou vender? Vou sobreviver, não vou. Exatamente, E esse poder de vocês de resiliência, ele foi muito bacana, né? Isso, assim como tantas pessoas que a gente conhece por aí que também passaram por isso, mas também tiveram tantas outras que desistiram no meio do caminho, né? Não conseguiram ter essa fibra toda, ou essa energia toda, essa força toda, né? E vocês tiveram muito bem. Então eu queria que o Luciano, depois, né, na sequência aí o Jorge também, trouxesse aí a mensagem aí do coração de vocês, pro nosso pessoal que acompanha a gente aí através do Visor Notícias, né? Essa é importante, essa é debaixo do queixo. O que é debaixo do queixo? O que é? Nocautear. Nocaute, debaixo do queixo. Essa é boa. Então, nos nocauteie, Luciano. Vamos lá. Eu acho que você não... Acho não, acredito, né? Que não tem nada perdido, né? Pra estar achando. Mas eu acredito que como tu falou, resiliência, acreditar, né? Tu ter um sonho, viver esse sonho, né? Todos os dias, né? Todos os dias eu acordava, eu pensava, qual vou atender, qual cliente vamos conquistar agora, tenho que entregar, prometer, não, vou te entregar tal dia, cumprir, né? Eu acho que são coisas simples, né? Que a gente começou desde o início e que a gente leva a sério até hoje. Eu acho que isso dá sucesso, né? Então não adianta você chegar e dizer, não, eu vou lá, eu vou fazer e não faz amanhã, não faz no outro dia, não faz, né? Embora às vezes você cansa, né? Mas eu acho que é isso, é você não desistir, né? Embora venham ventos contrários, né? Jamais desanimeis, né? Já dizia Santa Paulina, né? Tenho sempre isso comigo também, né? Pode chover, pode fazer qualquer coisa. Hoje, o que a gente resolveu hoje, resolveu. O que não resolveu hoje, amanhã a gente resolve, né? Então, acho que é isso aí, Roberto. Eu acho que antes de passar pro Jorge, uma coisa que eu sempre vi bacana também dentro do modelo de negócio de vocês, né? Vocês deixaram claro o papel de cada um, mas como se também um apoiasse o outro. Né? Como se às vezes aquele que quisesse esmorecer um pouco tem o do lado que está mais forte naquele momento e ajuda a segurar, ou vice-versa, né? Essa dobradinha, essa parceria de abertura de vocês dois, né? Mesmo que o Luciano é mais velho, né, Jorge? Vocês sempre se permitiram isso, né? E o Jorge muitas vezes, mesmo achando que ele tivesse certo, né, eu percebia que ele recuava em respeito e acompanhando a ideia, né? Então essa construção sempre foi muito bacana, né? A gente, até no início nós brigava bem mais, né? Até que chegou um dia, a gente decidiu, ou a gente briga e vai chegar lá na frente e não vai dar certo, ou a gente se respeita, né? Eu vou respeitar você como irmão mais novo, vou entender tua ideia, vou absorver e vou dar minha opinião, isso é válido, isso é não. A gente sempre jogou assim, como se um tivesse comprando, tivesse vendendo a ideia. Tinha que vender a ideia e o outro tinha que comprar. Então, sempre em prol do crescimento da empresa, né? Só queria fazer um parêntese que agora, ano passado, se eu não falar, talvez ela vai ficar brava, que nos outros lugares que a gente vai, às vezes a gente acaba esquecendo da nossa irmã, da Cláudia, que agora também ela veio trabalhar conosco, né? Ela cuida da parte financeira, como tu falou, um completa o outro, né? Eu sou mais compras e venda, o Jorge é mais comercial, né? Mais marqueteiro. E a minha irmã, ela é um pouco mais introvertida, então ela é mais financeiro, mais... calculista, mais observadora. Trabalha com os colaboradores. Foi um bom encaixe, tá? Foi. Acho que esse encaixe de vocês é muito Essa bacana, ideia, Jorge. Luciano, que você falou aí do completar, é importante deixar claro que nunca foram discussões ou nunca é uma briga, mas é tipo assim, um querer tentar ser melhor que o outro. A gente entendeu, vocês não se batiam, a gente sabe disso. Então, tipo, a gente quer chegar aí do lado da mesa, eu quero ir pela esquerda, ele pela direita, mas a gente sabe que o lugar é o mesmo, né? A gente entende que quando a gente fala de briga, né, a gente fala o quê? Das discussões, aquelas que
são de ideias, né? Sim. E é natural isso acontecer, né? Eu acho que o problema não é divergência, né? O problema é tu não achar um consenso. Isso aí. Né? Então, E a gente só discutia pro melhor. Então, tipo assim, beleza. Às vezes nós tava chateado um com o outro, por exemplo. Então, será essa conversa ela é para crescer? A gente continua. Se não for, para por aqui. A gente sempre isso. E aí, Jorge? E a tua mensagem? Olha, a Instagram. A minha... Vai, como é que é? Vai nocautear? Eu já dei uma, né? Como é que é aquela do queixo? Debaixo do queixo? Debaixo do queixo. Vai, mete uma debaixo do queixo aí. O que acontece? Tem duas coisas, na verdade, que de toda essa história eu levo até hoje. Eu lembro muito bem dali, quando a gente tava na São Rafael, de que aí eu já tinha carteira de motorista, né? E habilitado. Eu ia fazer as entregas como motoboy. Então, às vezes eu vendia pelo telefone, separava o pedido e entregava como motoboy. E eu sempre fazia esses papéis diferentes. Então, e sempre entregava o melhor em cada situação. Mesmo sabendo que a gente era os donos e tal, só que isso nunca existiu dentro de nós. Então, a gente sempre trabalhou como qualquer outro colaborador. Então, eu lembro de todas as gorjetas que eu recebia quando o cliente às vezes achava que, tipo, era o colaborador, ele é só entregador, mas era eu mesmo que falava pelo telefone. Então a mensagem é que depois parei de receber as gorjetas porque eles descobriram que eu era o dono. Mas a mensagem é o seguinte: independente da cadeira que você ocupe, da função, você continuar trabalhando como se fosse o teu primeiro dia de trabalho. Ô, louco. Essa foi... Trabalhar todos os dias como se fosse o teu primeiro dia no teu primeiro emprego. Quando você tem que dar resultado. Nunca perder esse sentimento de novato, de aspirante, de tudo. Porque a hora que você acha que chegou lá, que você se acomoda, é onde as coisas começam a dar errado. É verdade. Muito bom, rapaz. Quero agradecer o Luciano, quero agradecer o Jorge, que estiveram com a gente aí no nosso encontro aí, o Negócios Mais Finanças, né, aqui no Visor Notícias, né? A você que nos acompanhou até agora também, nosso muito obrigado. Um grande abraço a você e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!